Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Reabilitação oral. Vocês já ouviram falar sobre isso, mas a reabilitação, ela constitui-se de várias especialidades na boca. E hoje eu estou com o Dr. Rodrigo Ardaz, que irá falar sobre periodontia, implantodontia e reabilitação oral. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. É uma honra ter aqui conosco falando sobre tudo isso, né, que são 3 situações, mas são situações que se incluem na reabilitação oral. Então, por disponibilizar o teu tempo e o teu conhecimento para esse público que está nos assistindo. Ok. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Me sinto lisonjeado de estar participando, né, do programa do amigo Douglas aí, colega, né, de longa data. E de longa data, né? Não vou dizer que ele também foi meu professor, né? Há muito tempo atrás, hein? Mais de 20 anos, né? 20 anos, né? Exatamente. Maravilha. Por isso e muito mais, que é um prazer muito grande estar aqui. É todo meu. Falar desse tema importantíssimo aí, né? E dessa inter-relação entre disciplinas odontológicas, né? Periodontia, implantodontia, a prótese, que se encaixam para determinar uma reabilitação no paciente, né? Fundamental a periodontia, né? A estrutura básica de tudo, que no teu conhecimento, na tua formação, se pode ter ali o alicerce para depois se constituir o implante e aí depois a prótese e assim por diante. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando agora, um pouco antes de começar o programa, a respeito de se estabelecer, né, da importância de se estabelecer uma relação de confiança entre o paciente e o profissional, né? E tudo começa numa adequada avaliação clínica radiográfica do paciente, para a gente poder então estabelecer um adequado plano de tratamento, né? O plano de tratamento na odontologia em geral, mas na reabilitação oral em muito é fundamental para que se conduza, né, o caso da melhor forma, né? E esse estabelecimento da confiança então começa já no momento que o dentista vai fazer uma boa avaliação clínica radiográfica, determina qual é o perfil do paciente, né? E com isso faz propostas de tratamento que devem cumprir com a melhor evidência científica, né, disponível, né? Com isso a gente pode daí coletar, a gente coleta informações científicas de quais são as melhores alternativas reabilitadoras, né? E partindo disso, então, a gente dá condições do paciente optar qual que se encaixa melhor no seu perfil, né? Sim. Só gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui para colocar, né, do que se trata a reabilitação oral, né? Importante. Então, a reabilitação oral consiste em um tratamento restaurador no qual visamos, então, restabelecer a função oral mastigatória do paciente, função fonética e estética, né? No entanto, para determinarmos a melhor via de reabilitação oral, ou se ela é necessária, nós devemos ter uma capacidade de avaliar o quanto a desordem oral influencia na qualidade de vida do paciente, o quanto aquilo ali está atrapalhando, né, a vida do paciente ou não. Evidente que existem problemas estéticos que o profissional visualiza, mas o paciente, pelo seu perfil, pela sua característica de vida, se sente muito bem e talvez não haja uma necessidade reabilitadora, né? O advento também da epidemiologia, né, nos trouxe conhecimento acerca de que nem todos os pacientes edêntulos ou que perderam alguns dentes precisam realmente de uma reabilitação oral. Então, avaliar o quanto aquela desordem oral, o quanto aquela perda dentária específica está prejudicando realmente ou tornando aquele indivíduo insatisfeito é fundamental no planejamento também da reabilitação oral. Vamos aproveitar já esse momento da questão das perdas dentárias. Sim. Que quando se perde um dente, os vizinhos dele procuram. Então, se perde, por exemplo, um primeiro molar de baixo,
Já os que estão atrás e os que estão na frente, a tendência é fechar o espaço. Além disso, aquele dente que está acima desse molar, a tendência dele é descer. Com isso, há uma desordem, que agora há pouco falaste sobre desordem, e começa mesmo uma desordem dentária, e também pode acontecer no futuro desordens da articulação temporomandibular. Sim. Então é importante a gente frisar que toda perda dentária ela tem que ser avaliada e na condição de que possa novamente ser reabilitada, porque o que pode acontecer em consequências, né, de outros fatores que vão durante o tempo desorganizando aquela mordida, outros problemas vão acontecendo também, e aí então chega um momento que fecha espaço, tem toda essa situação. Sim. Existe uma, vamos dizer então, uma quarta especialidade que também deve ser envolvida, né, no planejamento de reabilitação, e eu considero sempre trocar uma ideia com o ortodontista, né, que pode nos orientar a respeito do que pode acontecer com as posições dos dentes, né, quando se perde um dente, enfim, e quanto essas alterações vão ser relevantes. Isso é importante a gente sempre avaliar, né? Claro, inclusive até na questão assimétrica do sorriso, ou seja, dos dentes, né? Pelas perdas dentárias precoces, muitas vezes precoce, não se dá conta daquilo, mas, né, muitas vezes até passa desapercebidos pelos profissionais. Exato. Muitos casos chegam a nós, né, com uma cronicidade de que houve um envolvimento muito grande da desatenção, tanto do paciente como alguns profissionais, e que no futuro se precisa de uma readequação, envolvendo a ortodontia, a parte periodontal, vamos, né, a base, a parte periodontal, a ortodontia, a implantodontia, a prótese, né? A questão da periodontia, né, que a gente considera como a base, eu diria até, talvez, com certeza um dos grandes pilares da odontologia, né, a periodontia, né. Então, sem periodontia, a odontologia não funciona, né. Então, o que se trata a periodontia, né, é uma ciência, né, que estuda as alterações dos tecidos que circundam os dentes, né, os tecidos de suporte dos dentes, né, das pessoas, né? Então, a gente tem no meio bucal uma quantidade vasta de espécies microbianas, bacterianas, né, que encontram no dente uma possibilidade de colonização e o estabelecimento, então, de um biofilme, que a gente chama, né, daquela placa bacteriana que se deposita sobre os dentes, primeiramente supragengival, depois ela migra para a área subgengival, entre a gengiva e o dente, e assim há a possibilidade de se estabelecer então a doença periodontal. Doença periodontal é uma doença altamente prevalente na população adulta, tá? A gengivite, que é uma inflamação mais superficial, acarreta aí 80% a 90% da população. E estima-se que mais de 50% dos adultos possuem algum nível de periodontite importante na boca. Importante porque que pode essa periodontite, ou seja, essa deterioração da gengiva e do osso, que são os tecidos que sustentam o dente, né? Enfim, essa deterioração ela pode causar problemas estéticos, problemas de perda dentária. E então o paciente precisar de fazer reabilitação bucal, né? Portanto, determinar um adequado diagnóstico de periodontite num paciente e tratar adequadamente a periodontite num paciente previamente a reabilitar é fundamental. Também é importante o clínico conhecer quais os resultados do tratamento periodontal. O quanto isso vai responder positivamente, né? E eu coloco aqui que é fundamental, né, que saiba que tratamentos para dentes frouxos, dentes com perda óssea avançada, é possível, né? E que num planejamento reabilitador a gente sempre deve considerar manter o máximo de dentes possíveis em um paciente
desde que se observe possibilidade desses dentes estarem em conforto, função, estética e também por questão de conveniência protética, né? Exatamente, isso mesmo. Então, a prevenção que se tem que ter, né, da questão periódica do paciente ir ao dentista, porque a cada período de 6 meses, vamos colocar uma média de 6 meses, não é só pela questão da limpeza do dente, é também pela avaliação. Uma questão de avaliação, né? Avaliação que o cirurgião dentista está fazendo, para ver se não teve alguma diferença de perda óssea, ou uma gengiva, ou uma orientação que vai dar em cada setor. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, já que a gente tem um objetivo aqui, elucidar algumas questões importantes de odontologia, né? Que os pacientes, quando forem ao dentista, solicitem para o seu dentista, para o seu clínico, um parecer de como está a sua situação gengival, né? Pô, doutor, como que está a minha gengiva? Não tenho doença na gengiva? Qual é a gravidade da doença? Não deveria consultar um periodontista? Exatamente. Isso seria fundamental, até porque a gente sabe que a gente vai entrar nessa questão dos implantes daqui a pouco, né? Sim, claro. Problemas que ocorrem na gengiva ao redor dos dentes também ocorrem nos tecidos ao redor dos implantes. E no momento que a gente tem uma situação de doença ao redor dos implantes, a situação de tratamento e controle, que é possível, né? Apesar de possível, se torna um tanto dificultosa, muitas vezes, né? Que é a periimplantite. A periimplantite, que é uma doença nova, né? Uma doença nova, porque o advento dos implantes, ele é novo, né? Fato. Começou a se colocar implantes em larga escala a partir dos meados dos anos 90, e a partir de alguns anos disto, passando-se alguns anos, se começou a observar, né? Inflamação na gengiva ao redor dos implantes, né? Perda óssea ao redor dos implantes, né? E o comprometimento de reabilitações que decorre de um processo de doença ao redor dos implantes, causado pelas bactérias da própria boca, né? Isso mesmo. E aí entra uma questão fundamental, né? Que os pacientes suscetíveis a terem problemas periimplantares, ou seja, inflamação, sangramento, perda óssea ao redor dos implantes, são aqueles pacientes que eram suscetíveis ou tiveram problemas na gengiva ao redor dos dentes. São os mesmos pacientes. Portanto, isso acende uma luz, né, de atenção a respeito de esse paciente que eu vou tratar com reabilitação. Muitas vezes eu vou extrair alguns dentes por problema periodontal, eu vou colocar implantes. Eu tenho que estar muito atento, porque ele pode ter problemas periimplantares e problemas periimplantares são mais complicados realmente de abordar no consultório, tratar e controlar. Isso aí dificulta, então, até mesmo a questão da qualidade intrabucal, a sua saúde, e vai gerar outros tipos de doenças. Estão gostando do assunto? Olha, então no segundo bloco estaremos de novo com o Dr. Rodrigo Ardais falando mais sobre esse assunto e vamos também na parte de implante. Certo? Certíssimo. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco,
falando sobre periodontia, implantodontia e reabilitação oral com o Dr. Rodrigo Ardaz. E então nós estávamos comentando a respeito da questão periodontal, que por muitas vezes passa-se desapercebido numa sondagem, né? Passa desapercebido por vezes se vai fazer uma prótese e a parte periodontal do dente ela não está bem. Então vamos falar mais sobre essas características, né? A gente tem que ter, relembrando aquilo que eu falei no bloco anterior a respeito do paciente solicitar para o seu dentista qual a sua condição gengival periodontal, né? Isso é fundamental porque muitas vezes passa desapercebido pelo clínico, ou o clínico menos atencioso acaba negligenciando o exame periodontal, que é de extrema importância, né? Para se planejar um tratamento ou se passar saúde para o paciente, né? Então, para fechar essa questão de periodontia, que eu acho que é fundamental colocar para os pacientes que estão nos assistindo, né? Quais os sintomas de problemas gengivais e periodontais que a gente pode perceber em casa e procurar o periodontista ou o clínico para confirmar o diagnóstico de algum problema, né? Sangramento gengival espontâneo ou quando se faz a higiene bucal. Escova os dentes, passa o fio, sai sangue, isso não é normal, né? Deve-se fazer uma avaliação a respeito disso, tá? Dentes com mobilidade, dentes moles, sinal de perda óssea, afrouxamento dos dentes, né? Gengiva inchada, retração, recessão gengival, né? O recuo da margem gengival pode ser um sinal, né, de que está ocorrendo perda, né, tecidual, doença periodontal. Mau hálito, né? E vocês podem observar então que tendo-se esses sinais ou esses sintomas, a gente está diretamente envolvido com problemas de ordem estética, né? Funcional. Vai mastigar, o dente está frouxo, o dente dói, ou a gengiva dói, ou sangra, né? Tem retrações, pode ter um problema estético, né? E a própria perda dentária, que é a característica da periodontite, lembrando que a periodontite é a principal causa de perda dentária no mundo. Então, estabelecer um adequado planejamento periodontal, uma avaliação, determinar quais dentes podem ser mantidos, quais devem ser extraídos, é fundamental para o paciente estar saudável previamente à reabilitação, que consiste daí, nós vamos conversar agora, tratamento protético sobre dentes ou protético sobre implantes, né? Comorbidades também, como doenças sistêmicas, diabetes e entre tantos outros também, que contribuem por vezes numa situação em que a parte periodontal e a doença, a diabetes, elas não são... A diabetes ela tem que estar estável. Exato. Existe uma correlação de periodontite com doenças sistêmicas em duas vias, né? Uma via na qual a periodontite pode levar a desfechos sistêmicos, né? Existem linhas investigativas na epidemiologia que consideram as infecções bucais elementos capazes de contribuir para doenças cardiovasculares, problemas vasculares, problemas de parto prematuro e mau controle glicêmico. Ou seja, o paciente diabético que tem alguma infecção no corpo tem mais dificuldade de controlar sua diabetes. Muitas vezes o tratamento periodontal pode contribuir. E a via reversa seria, então, problemas sistêmicos como diabetes, causando imunodepressão no paciente, deixando o paciente mais suscetível a ter problemas periodontais, né? Tabagismo também, pacientes fumantes têm mais risco a ter problemas periodontais e periimplantares, né? Exatamente. Mas dentro da nossa reabilitação, então, uma prótese sobre dente e uma prótese sobre implante. Exato. A grande questão, e isso eu coloco para os pacientes que são leigos, e talvez tenha alguns profissionais também nos assistindo, né? É um dilema que já existe desde que surgiu o implante dentário, né? O que é melhor, implante ou dente para sustentar uma prótese, que é então o tratamento reabilitador do paciente, que vai devolver a mastigação, que vai devolver a estética. O que é melhor, um dente ou um implante, né? Então, para ocorrer essa decisão no consultório, para o clínico poder decidir,
né, se passa por uma análise profunda da característica do paciente, local, geral, perfil do paciente, e finalmente a observação da evidência científica que sinaliza os resultados das diversas possibilidades, né? O que se sabe é que a literatura vigente, isso se baseia em revisões sistemáticas, né, que são estudos científicos de melhor nível para fornecer uma informação de que um dente, mesmo com perda avançada, pode ter uma resposta favorável a longo prazo tão boa quanto um implante, certo? Então, um implante não necessariamente é melhor do que um dente com perda avançada, desde que adequadamente tratado. Essa é uma informação que não é uma observação apenas do meu consultório, mas é uma observação de informação científica já que de muitas décadas, né, de acumuladas, vários né? trabalhos. Então, para decidir se extrai um dente e se coloca um implante, o paciente precisa consultar com um profissional que esteja inteirado, né? Além de ter uma experiência clínica, que esteja inteirado com a melhor informação científica, né? Evidente que existem situações em que a extração dentária é a melhor alternativa, né? E a colocação de implantes para sustentar próteses é a melhor opção, evidente, né? Só que essa escolha ela deve considerar elementos fundamentais da literatura científica, né? Claro, do estudo científico, né? E baseados também na parte de diagnóstico, né? Envolvendo as radiografias, Exato. tomografias, Aquela avaliação completa, né? e a parte clínica de envolvimento de sondagem e tudo, né? Então Sim, tem tudo uma... essa avaliação clínica e radiográfica aí vai fornecer os dados para que se faça então um adequado plano de tratamento ou alguns planos de tratamento nos quais a gente vai passar para o paciente as informações, né? E o paciente vai poder optar desde modalidades mais cirúrgicas, menos cirúrgicas, com próteses mais extensas, menos extensas, variando também tempo clínico, tempo de cadeira, a parte econômica também é considerada, né? É importante sempre passar algumas opções para o paciente, né? Sempre com uma correta avaliação, né? O transcirúrgico, que muitas pessoas elas têm um certo receio quanto a isso, na clínica, no consultório, né, sempre tem os seus cuidados que se faz uma previsibilidade pré com o planejamento. Certo. Então, normalmente o profissional que está capacitado para isso, ele já faz a sua adequação de tempo dentro de um planejamento envolvendo a tomografia e outros dados que se tem ali. Então, muitos pós-operatório podem estar de uma forma assim que não está sendo bem cicatrizado, vamos usar isso. Certo. Mas a contribuição do paciente é muito importante. É. Falando sobre o tabagismo, né? Falando sobre seus cuidados, de que a orientação, né, do profissional para fazer isso é importante ele fazer. Sim. E outro, não há uma finalização protética sem os cuidados finais do implante, do osso e da gengiva, principalmente anteriores. Exato. Anteriores, quando se precisa, até mesmo do enxerto um enxerto de tecido conjuntivo, né? De um pouco de osso, que pode ser liofilizado, que são ossos que não é do corpo. Então, isso aí tu pode falar agora um pouco também, né, Rodrigo? Não, a questão da adequação do paciente em termos de reabilitar, o paciente só pode receber uma prótese definitiva ou um implante dentário no momento em que ele está com a condição de saúde bucal restabelecida, né? Então, a gente não coloca implantes em pacientes que estão com doença bucal, a gente vai tratar primeiro a doença, né? Avaliar a resposta desse paciente e a partir daí
direcionar a reabilitação para colocação cirúrgica de implantes, né? A questão do pós-operatório normalmente é bem tranquila, muito tranquila, né? A gente trabalha com cirurgias muito bem planejadas e atualmente a gente tem exames de imagens que nos proporcionam uma condição de planejamento excelente e também implantes de alta tecnologia, né? Isso é fundamental. Um dos grandes passos que a odontologia teve nos últimos anos, nas últimas décadas, foi o desenvolvimento de implantes com uma tecnologia de superfície mais adequada para que o osso se fixe de uma forma mais consistente, né, ao implante, né? São implantes com superfícies tratadas com ataque ácido, tratadas mecanicamente, né, que proporcionam que se coloquem implantes cada vez mais curtos, proporcionando então um menor trauma cirúrgico, e também se proporcionem colocar implantes em menor quantidade para se reabilitar um paciente. Então a gente vê reabilitações da época em que os implantes tinham uma superfície lisa, né? Se utilizavam implantes enormes e muitos implantes, porque a biomecânica daquela situação exigia, né, que se colocasse muitas fixações para ancorar a prótese, né? No momento que a gente tem tratamentos de superfície que proporcionam mais contato entre o implante e o osso, se pode diminuir o tamanho desses implantes e a invasão cirúrgica menor. E hoje em dia pode se reabilitar uma maxila com 4 implantes. Exatamente. Antigamente eram 8. Já vi casos com 12, né? Exagero, né, na realidade. Sim. Mas implantes que tinham a superfície lisa, que era uma tecnologia mais antiga, né, exigiam que se colocassem mais implantes, né? Então, isso proporciona também uma melhora nos custos de tratamento, né, a tecnologia dos implantes, e proporciona também um pós-operatório muito mais tranquilo, né? Mais tranquilo, exatamente. Mais tranquilo. Cargas imediatas hoje também, né? Exatamente. E muitos tratamentos com implantes de carga imediata, condições de, por exemplo, reabilitação de mandíbula, por exemplo, tem muita literatura, né, que confirma a previsibilidade do sucesso positivo desse tipo de tratamento. Aliás, implante é uma alternativa excelente para repor dentes perdidos. Entretanto, o implante não deve necessariamente servir para substituir dentes que poderiam ser tratados, né, e que às vezes o clínico declina do tratamento por diversas razões, né. E se manter também, né, com a questão... Aí que entra a questão fundamental, que eu acho que é uma das grandes mensagens da nossa conversa aqui, é reabilitar um paciente saudável e colocá-lo em um programa de manutenção periódica. Isso aí. Na qual o clínico vai chamar o paciente, fazer exame periodontal, exame periimplantar, exame dos implantes, da gengiva, dos dentes dos implantes, debridamento, remoção dos depósitos que se formam apesar da boa higiene bucal. Se o paciente tem alguma deficiência da higiene bucal, nas consultas de revisão vai ocorrer esse ajuste, e isso vai garantir o resultado que bate com o que a literatura nos passa, de alta probabilidade de sucesso. Isso mesmo. Uma reabilitação, então, o que garante o sucesso de uma reabilitação oral, de um tratamento para pacientes que perderam dentes, né? Uma adequada avaliação, planejamento correto, paciente saudável para ser tratado, tratamento propriamente dito e o programa de manutenção, né? Muito bem. Bem, eu estou adorando esse assunto, né? E acredito que vocês também. Mas, infelizmente, chegamos ao final do programa e, como é de costume, Dr. Rodrigo, eu quero que tu deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Bom, agradecer então mais uma vez aqui a presença, né? E espero que estejam um pouco mais cientes dessa questão relevante, né? Que é da questão periodontal, periimplantar,
de implantodontia e de reabilitação oral, né? E pessoas que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Dr. Douglas, né? Com a equipe aí para a gente esclarecer alguma outra dúvida que houver. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo dedicado aqui para o programa e com certeza levou muitas informações preciosas para você que tem aqui no Fala Doctor excelentes profissionais e aqueles que todo dia sabem o que está fazendo. Então, tenha uma boa noite e fique com Deus. Ok.